Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas gerais na concepção de slides. A primeira dica, que foi uma das mais importantes e legais, que eu li no livro Faça como Steve Jobs, que eu até aconselho todo mundo a ler, que é um livro muito legal sobre apresentações, que é do uso de marcadores, desses bullet points. O que acontece? A gente não vive a vida da gente através de uma lista de marcadores. Nasceu na Alemanha, se formou, casou, comprou a casa própria, não. A gente vive a vida da gente com histórias, com imagens, com emoções, enfim. E é isso que a linguagem visual de um slide tem que passar. Marcadores é para uma linguagem escrita, não é para a linguagem de um slide. Primeira dica que eu tenho para vocês: se tiver marcador na apresentação, tirem ele fora. Não tem necessidade alguma de estar ali. Tá errado ter um marcador? Não tá, ele só não tem necessidade de estar ali. O que não soma pode sumir da apresentação de vocês. E esse, inclusive, é um dos motivos do PowerPoint ter sido tão criticado, porque automaticamente quando a gente abre, já aparece o título e os marcadores, que isso é de linguagem escrita, não é de uma linguagem visual, não é para estar no slide de vocês. Lembrem sempre que a apresentação é a comunicação visual daquele roteiro que vocês estabeleceram antes. E não é simplesmente a transcrição escrita do que vocês têm que falar. Por isso que a primeira dica que eu tenho aqui é removerem os marcadores. Não tem necessidade alguma de ter marcadores na apresentação de vocês. Só isso já vai obrigar vocês a trocarem aquela informação escrita para comunicação visual. Outra dica que eu tenho é cuidar do alinhamento. Vocês podem até colocar lá no PowerPoint, ou no Keynote, ou no software que for, irem lá no canto superior em exibir e colocar para exibir a régua e os guias. Então cuidem do alinhamento da informação que vocês estão usando. Também brinquem com o tipo de fonte. Aqui você precisa mesmo, eu dei destaque para o mesmo. Vocês podem estar brincando com esses elementos, usando fontes diferentes para transmitir a mensagem de vocês. Vocês também podem brincar com o peso da fonte, colocar algumas em negrito, outras não em negrito. Eu acho bem interessante brincar com esse peso da fonte e colocar em negrito naquelas informações mais relevantes, não deixar tudo com o mesmo peso, dar destaque para aquela informação chave daquele slide. Quando vocês usarem imagens maiores, tentem encontrar o buraco naquela imagem para colocar o texto. Aí tem um exemplo de um espaço para o texto no canto direito. Poderia ter utilizado também no outro canto, no canto esquerdo ali, botando a imagem mais para a direita, e encontrar o buraco ali. Nesse slide aqui, por exemplo, eu usei um quadrado e uma transparência. Às vezes, para a letra ficar mais nítida, a gente pode usar alguns elementos abaixo dessa letra, como quadrados e transparências. Aqui estou usando um quadrado para ficar mais nítido. Às vezes a transparência não dá para utilizar, pessoal, porque eu não consigo ler direito. Então, deixem ele sem transparência nenhuma. Também cuidem para não esticar a imagem, que nem essa da menina que está toda esticada. Tentem usar a imagem sem ela estar esticada. Aqui, por exemplo, é uma imagem num tamanho mais quadrado. Como o slide é um widescreen, se eu aumentasse, eu ia cortar o cabelo da menina ou a mão da menina. Às vezes acontece isso também, que eu não consigo alongar a imagem para colocar no slide. Uma dica que eu aprendi até num curso de apresentação da professora dentista e que eu uso até hoje em várias das minhas apresentações é de inverter a imagem. Como é que vocês fazem isso? Eu arrasto a imagem para o lado, copio e colo a mesma imagem para o outro lado, que é o passo 2, daí eu vou naquela imagem do outro lado e flipo ela, inverto ela. Só naquela imagem que está do lado eu faço esse espelhamento da imagem. Daí parece que a imagem se alongou, ó. Ele junta um fundo com o outro e ali eu consegui o meu buraco da imagem. Eu espelhei a imagem, flipei essa imagem e ali eu consegui um espaço para eu colocar o texto. Não precisei esticar a menina para caber no slide. Vocês também podem estar fazendo analogias. Aí, por exemplo, raízes expostas. Ao invés de usar um dente com uma raiz exposta, podem usar uma analogia de uma raiz exposta numa árvore. As analogias, elas são bem legais de serem utilizadas porque elas facilitam para o público captar aquela informação. Às vezes a gente lembra do conteúdo, lembrando das analogias que foram feitas naquela apresentação, naquela aula. Aqui tem uma outra analogia do Titanic quebrando, como se fosse um ensaio mecânico que eu quero ver resistência de um material, por exemplo. Aqui tem uma outra analogia utilizando um vídeo de flexão, fazendo a flexão do iPhone. Esse era o iPhone 6 que tinha problemas, que ele entortava, que o material não era resistente à flexão. Aqui uma outra analogia de camada de dentina cariada, uma dentina mais amolecida para uma dentina mais endurecida. Também um exemplo da odontologia, mas notem que
como para quem está assistindo é mais fácil ter uma noção da consistência daquela dentina, trazendo para outras áreas, trazendo para uma comida, por exemplo, fica mais fácil de imaginar qual é a consistência que eu estou me referindo. Também procurem buscar formas mais atrativas de transmitir a mensagem. Aqui é de uma aula de formatação, que eu separei 10 dicas rápidas de formatação. Ao invés de eu pegar um manual de normas técnicas para falar de formatação de um trabalho acadêmico, eu separei essas normas principais em dicas que ficam muito mais interessantes para quem está assistindo. Então, esse vídeo eu mostrei algumas dicas gerais que eu espero que ajude na apresentação de vocês, fazendo analogias, como flipar a imagem, como não usar marcador, buscando sempre formas mais atrativas de transmitir a mensagem de vocês.